Bom, tem algumas estruturas na parede celular que a gente precisa analisar, que são os campos primários de pontuação e as pontuações. Essas estruturas, com parede primária apenas. Já nas células que apresentam parede primária e secundária, essas células apresentam pontuações. Então, nós vamos ver essas estruturas com mais detalhe. Então, o campo primário de pontuação é uma ausência de deposição que forma poros, buracos na parede celular primária. E aqui está sendo mostrado exatamente isso. Essa aqui é um campo primário de pontuação. Então, está aqui a parede primária, e aqui é vista de microscopia eletrônica de varredura, e aqui é microscopia ótica. Então, note que a célula aqui, ó, nessa região, só tem a parede celular primária. Já aqui tem campos primários de pontuação. Então, esses campos primários de pontuação estão sendo mostrados aqui também. Então, aqui não tem parede celular, não tem fibrilas, então são os poros aqui. E essa região toda é chamada de campo primário. Então, o campo primário tem vários poros aqui. Só que esses poros, eles são atravessados por pontes de citoplasmas, que são chamados plasmodesmas. Então, aqui nessa célula aqui também, mostrando aqui tridimensionalmente, os campos primários são regiões que coram menos, porque são regiões mais delgadas da parede celular primária. Essa representação tridimensional mostra exatamente os poros. Então, aqui é um poro, aqui é outro poro, tudo isso aqui é um campo primário de pontuação. Então, o campo primário de pontuação é uma estrutura na parede celular. E dentro do poro atravessa plasmodesmas, que é o plasmodesmo, o que é? O plasmodesmo ele é revestido pela membrana plasmática, então aqui a membrana plasmática dessa célula, aqui a membrana plasmática da célula vizinha, e aí essa comunicação ela é revestida pela membrana plasmática. Então, fica um tubo, uma tubulação comunicando uma célula com a outra. E essa estrutura da parede celular primária, então ela possibilita uma concentração grande de plasmodesmas, que possibilita a comunicação entre uma célula e a outra, para uma harmonia das células do corpo do vegetal. Então, o campo primário de pontuação coincide com essa região com os numerosos plasmodesmas e é uma estrutura presente nas paredes primárias. Então, as células que apresentam parede primária, só parede primária, elas comunicam entre si através desses campos primários de pontuação. Através dessa representação, a gente está mostrando aqui exatamente a comunicação entre uma célula e a outra, mostrando, portanto, aqui o plasmodesma. Percebe-se que tem aqui nessa representação que é chamado de desmotúbulo, que é um microtúbulo formado aqui por subunidades de proteínas chamadas de tubulina, que atravessam aqui esse plasmodesma e estão relacionados com o transporte das substâncias aqui, comunicando o citoplasma de uma célula com o citoplasma da sua célula vizinha. Então, aqui tudo isso aqui é parede celular primária, aqui é a lamela média, parede celular primária, e aqui é a comunicação entre as duas células atravessando essa parede celular primária. Numa vista de microscopia de transmissão, percebe-se aqui, então, a membrana plasmática, que está aqui, a membrana plasmática, aqui a parede primária, e aqui a lamela média, essa região mais escura, separa as duas células, a lamela média. Aqui é uma região onde há uma grande concentração de plasmodesmas, aqui mostrando o plasmodesma dessa célula, o plasmodesma dessa outra célula, então comunicando o citoplasma de uma célula com a outra. Aqui é uma mitocôndria, o citoplasma dessa célula. Então, note como a parede celular, num campo primário de pontuação, é mais delgado. Estude o que está sendo indicado em cada uma dessas estruturas aqui e depois prossiga com o vídeo.
Então, o campo primário de pontuação tem essa definição. Por outro lado, nas células com parede secundária depositada sobre a parede primária, desenvolve uma estrutura de comunicação que são as pontuações. Pontuações com O, que é diferente de pontuação da gramática de português. Essas são as funções das pontuações. Leia em voz alta, porque verbalizar ajuda a gravar. Mais um aspecto da importância das pontuações. E elas aqui está ilustrando que os tipos celulares eles são identificados, no caso do xilema, que constitui a madeira dos vegetais, especialmente a partir das pontuações. Nós vamos voltar isso depois, em xilema. Então, essas são as regiões da pontuação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, nessa secção transversal do caule aqui da mandioca, a gente percebe uma região que tem aqui, uma região que tem células com parede primária e secundária, todas essas células aqui, já aqui só células com parede primária, só células com parede primária aqui. Então, o que ocorre? O que está chegando aqui é a seiva bruta, com a água, né, e sais minerais, que vão ser transportados para cá também, para manter a vida dessas células aqui. Então, como essas células aqui têm parede primária e secundária, eles têm a parede mais espessa do que aqui, por exemplo, e a coloração também é mais avermelhada, é o corante que reage aqui com a parede é a safranina, então fica mais avermelhado, então aqui não tem safranina. A safranina não reage com a parede primária tão bem quanto com a parede secundária. Então, toda essa região aqui com células que têm parede primária e secundária. E então, veja que a água está aqui, como é que a água chega aqui? Se aqui só tem parede secundária, que é impregnada com lignina, que é hidrofóbica. A função desse elemento de vaso aqui é conduzir a seiva. Então, como é que essa água é subindo aqui ao longo do caule por dentro desse elemento de vaso? Mas ela também precisa chegar aqui. Como é que também essas fibras, que também têm parede secundária, elas não vão ser empecilho para a água chegar, por exemplo, nas células do floema, aqui nesse caule? Então, o que responde isso são as pontuações. O que são as pontuações? Tem vários tipos de pontuação. Tem a pontuação simples, que ela é uma ausência de deposição da parede secundária. Então, ao longo de toda a extensão da célula, tem parede secundária depositada em cima da parede primária. Então, aqui preto está mostrando, na verdade, é a parede primária, que como aqui não tem parede secundária depositada, então isso é a pontuação simples. Aqui tem uma célula, outra célula aqui do lado, e aqui nota-se que tem uma parede secundária aqui a parede primária, a lamela média, a parede primária, ou a parede secundária da célula vizinha. Então, não tem parede aonde? Aonde a gente chama de pontuação. E aqui, essa região que é formada pela parede primária e lamela média, ela é chamada de membrana de pontuação. Então, aqui, essa parte preta que a gente está falando aqui, que corresponde à parede primária e lamela média, é a membrana da pontuação. O que ocorre? Essa região aqui que tem parede secundária, ela é hidrofóbica. Então, a água não atravessa aqui, mas ela atravessa aqui, porque aqui é parede primária e é hidrofílica. Então, a água passa por aqui. Então, o transporte lateral vai ocorrer, né, da água e solutos pequenos dissolvidos na água, formando uma solução, eles podem se difundir por aqui também. Então, essa passa pela parede
que é a membrana da pontuação. Esse tipo de estrutura aqui é chamada de pontuação simples. É diferente da pontuação areolada. O que é a pontuação areolada? É a pontuação que tem areola. O que é a areola? É um ressalto da parede, uma elevação da parede. A parede vinha aqui, vem aqui, aí aqui ela ressalta, ela forma uma elevação. Só que na ponta da elevação tem um buraquinho no ponta, no alto da elevação, é aqui um buraquinho. E aí, essa é a abertura da pontuação. Então, notar que essa abertura aqui ela é menor, né? Aqui está maior, essa aqui é uma abertura circular, mas tem pontuações que têm abertura em fenda, irmão. Vou mostrar daqui a pouco. Mas essas aqui têm abertura circular. Então, o que é a areola? É essa sombra que projeta devido à elevação da parede secundária, dela subir aqui para fazer essa elevação. Então, isso é a areola. Então, quando tem essa elevação, né, é chamado de pontuação areolada. Pontuação areolada. A pontuação areolada ela está presente em elementos de vaso e em fibrotraqueídeos. Tem um outro tipo de pontuação, que é a pontuação areolada também, só que ela é com toros ou toro. Então, essa aqui é uma pontuação areolada sem toros. Essa aqui é com toros. Então, aqui, o que é o toros? O toros está bem representado aqui nessa parte de baixo, aonde a gente vê que, na verdade, tem a membrana de pontuação dessa pontuação areolada com toros e a membrana de pontuação dessa pontuação areolada com toros. Então, o toro é uma região mais dilatada, mais maciça da pontuação areolada com toros. E aqui tem essa região mais maciça, que é o torus, e aqui tem uma região que é mais rala, mais, com as fibras mais frouxamente dispostas, que é o margo, né? Então, a seiva, ela passa por aqui, que esse tipo de estrutura está presente nos traqueídeos das gimnospermas, as coníferas. Então, a seiva ela vai subindo aqui, aí ela passa aqui pelo margo e sai aqui pela abertura da pontuação areolada com toros. Igualmente, a seiva pode passar aqui na abertura, passa pela câmara e passa pela membrana da pontuação até a outro elemento aqui. Então, notem que todas essas pontuações, esses diferentes tipos de pontuação, proporcionam a comunicação entre uma célula e a sua vizinha. E podem ter pontuações aos pares, aqui como essa, uma pontuação areolada ao lado de outra pontuação areolada, mas também podem ocorrer outros tipos. Como que funciona essa pontuação areolada com toros? Funciona assim, ela pode represar o refluxo da seiva, porque o toros pode vir a ocludir a abertura da pontuação areolada com toros. Então, isso resulta que se o pinheiro está, em um dado momento, para de transpirar, e aí a coluna peso de água tende a ter um refluxo, esse refluxo empurra a membrana da pontuação e o toros oclude a abertura, e isso evita que haja uma descida da seiva. Então, a planta parou de transpirar, então ela teria essa tendência da seiva descer, mas ela não desce porque existe essa barreira da membrana da pontuação constituída pelo toros, ocludindo a abertura da pontuação. Aqui está ilustrando o fato de que, nessa última ilustração, pode ocorrer um tipo de pontuação numa célula e a outra ter outro tipo de pontuação. Inclusive, pode ter aqui, no caso aqui, uma pontuação simples, junto com uma areolada sem toros.
Então, aqui, por exemplo, pode ser um esclereíde, uma fibra, e aqui um elemento de vaso com uma pontuação areolada. Então, essas são as regiões da membrana de pontuação e da pontuação que eu peço que você estude, que à medida que você usa as palavras, elas vão se tornando mais familiares, né? Então, procure analisar isso aqui e repetir em voz alta a explicação. Esses são exemplos aqui de pontuações simples. No caso, essa pontuação simples aqui, então tem a membrana da pontuação aqui, e aqui tudo isso aqui é parede celular secundária, tudo isso aqui é parede celular primária. Então, a pontuação é uma falha, uma ausência de deposição de parede, o quê? Parede primária? Não, a parede primária está aqui. É uma ausência de deposição de parede secundária, né? Então, essa aqui é uma pontuação simples com abertura em fenda, ou elíptica. Já aqui nessas células pétreas, a pontuação simples é com abertura circular. Então, nota que essa linha aqui é a membrana da pontuação. E aqui é a pontuação desse lado que coincide com a pontuação dessa outra célula vizinha. Geralmente acontece isso, né? Uma comunicação entre as duas células. Note que tem os resíduos de citoplasmas, né? Essas células especializaram há pouco tempo, ainda tem muitos resíduos de citoplasma aqui dentro delas. Fibras com pontuações simples, com abertura em fenda, células pétreas com pontuações simples, com abertura circular. Aqui, o microscópio óptico foi mudando o foco, mostrou mais internamente na célula, mostrando aqui a pontuação. Notar que tudo isso aqui é parede secundária, e a gente vê até uma refringência aqui dessa parede secundária. Já aqui é a parede primária dessa célula aí da vizinha, mais lamela média. Então, a parede primária é muito mais fina do que a parede secundária. Já numa vista mais superficial dessa mesma célula, nota-se a parede que está aqui nessa região. Então, percebe-se a abertura circular dessas pontuações. Então, as pontuações simples estão presentes nos esclereídes, nas fibras e nos elementos de vaso. As pontuações areoladas, então, a vista tridimensional delas, essa aqui é uma pontuação areolada com toros, essa aqui é uma secção de uma pontuação areolada sem toros. Então, está aqui a membrana de pontuação sem toros. Aqui está o toros e aqui o margo. Uma representação dessa pontuação areolada aqui, uma vista tridimensional, a abertura dela, mostrando aqui a membrana da pontuação lá internamente. Então, tem uma região dilatada, foi cortada aqui para mostrar a parte interna, a abertura da pontuação, e aqui mostrando que a membrana da pontuação aqui ela tem as fibras mais frouxamente dispostas, e no torus, aqui está a metade de um torus, o torus ele é mais maciço. Na microscopia óptica, mostrando aqui fibras com pontuações simples em abertura em fenda, aqui as pontuações simples, numerosas pontuações simples, já aqui todos esses traqueídeos apresentam pontuações areoladas, aqui está a areola com a abertura e no centro o torus. Então, note que numa vista frontal, as pontuações areoladas, elas se mostram com a areola concêntrica, com a abertura circular e com o torus. Já aqui é meio que uma secção longitudinal mostrando o torus lá dentro, né? E aqui a areola em vista longitudinal. Identifique aqui os tipos de pontuação
Faz uma pausa no vídeo, a resposta, identifique também a resposta. Então, basicamente, tem aqui vistas as pontuações areoladas com toros, a secção longitudinal e a vista frontal, mostrando a areola correspondendo a esse ressalto aqui, e aqui a abertura e o torus lá dentro. E aqui é a pontuação areolada sem toros. Essa estrutura aqui, ela só ocorre em traqueídeos de gimnospermas. Já essa sem toros ocorre em fibrotraqueídeos, que é um tipo de celular, nós vamos estudar, e nos elementos de vase, que conduzem à seiva nas angiospermas. Então, aqui, traqueídeos das gimnospermas, com aqui as pontuações areoladas com toros, e aqui pontuações areoladas sem toros, em diferentes profundidades de foco, mostrando aqui a areola e aqui a abertura em fenda. Não é circular como é aqui. Nova vista, então veja a concentricidade da areola, a abertura e o torus no centro. É típico do traqueídeo das coníferas, das gimnospermas. Numa secção transversal aqui da pontuação areolada, a gente percebe, então, que aqui está o torus, o margo, como ele é muito delgado, não aparece, e aqui está a parede secundária, que forma a areola. Então, a areola é essa ponta que começa a fazer a elevação. Aqui é a abertura da pontuação, por onde a água entra, a solução aquosa entra. Então, note que essas estruturas, elas possibilitam a comunicação entre uma célula e a vizinha, né, possibilitando o transporte lateral de água e sais minerais. Uma vista de microscopia eletrônica só da membrana da pontuação areolada com toros. Então, aqui está o torus, ele é bem maciço, e o margo, né, que é uma trama de fibrilas mais ralas, dispostas assim, com mais buraco por onde a seiva vai passar, que é o correspondente disso aqui, o torus, né, e aqui a região do margo. Então, isso aqui é essa estrutura que está aqui dentro, aqui, vista com maior magnificação. Vista aqui também a areola, então está mostrando aqui a areola e a abertura, né, o correspondente da abertura aqui, E assim nós vamos pontuando sobre as pontuações em anatomia vegetal, distinguindo, portanto, pontuação com O. É o O, né? Mas é assim que está nos livros.